Muito bem, vestibulandos da Universidade de Brasília, de volta aqui com vocês, sempre aqui trazendo mais uma revisão especial e também sempre focando naqueles pontos importantes para vocês. Hoje eu vou iniciar aqui o primeiro de uma série de vídeos aí, de pelo menos uns 2 ou 3, para a gente revisar as obras de música clássica. No primeiro ano, a gente sabe que da parte das músicas é a parte mais complexa. A maioria de vocês não vai ter muita experiência ali com a questão da teoria musical, mas a prova muitas vezes nem vai exigir um aprofundamento tão grande. Ela vai buscar elementos básicos ali que vocês vão ter que entender da linguagem musical, em especial da música clássica, e a partir daí, pelas questões, você vai percebendo esse aprofundamento, tá? Claro que às vezes a banca pode trazer um item fora da curva, mas no geral ela vai trazer alguns elementos que a gente vai tentar reforçar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos relembrar. Eu gosto de agrupar dessa maneira pelo seguinte, nós temos várias músicas lá, mas a gente acaba sempre tendo um conjunto de músicas clássicas ali, músicas eruditas, que essas é que costumam serem músicas mais complexas ali para a gente fazer a discussão, e é importante porque normalmente elas aparecem na prova e costuma ser a parte mais complexa para o candidato, que ele sente mais dificuldade ali. Então eu estou aqui para a gente tentar melhorar esse entendimento e a gente conseguir chegar bem. Então, nós temos lá na nossa listagem 5 obras desse grupo, tá? Nós temos, eu coloquei mais ou menos aqui em ordem cronológica, nós temos aí Espírito Santo, nós temos Ópera Orfeu, nós temos Cânone em Ré maior, Brasiliana e Baquianas brasileiras. Essas duas aqui são obras nacionais, né? E as 3 primeiras são obras mais antigas e obras que não são produzidas aqui no Brasil, tá? Não são produções nacionais. E aí o que nós temos, pessoal? Espírito Santo, nós tivemos aqui a cobrança em 2018, 2 itens lá em 2018. Em 2019 não tivemos aqui a cobrança dessa obra. Aí nós tivemos a Ópera Orfeu aqui sendo cobrado aqui em 2018, apenas 2 itens, de maneira bem tímida mesmo, a banca veio aqui, né, fazer a cobrança. Não tivemos cobrança em 2021 dessa obra. Cânone em Ré maior não aparece aqui em 2018, mas aparece um item tímido em 2019, depois também não aparece. E Baquianas brasileiras número 5, que nós não tivemos a cobrança nos 3 primeiros anos, mas em 2021 nós tivemos uma cobrança até interessante de itens lá na prova, tá? Resumindo aqui, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que há uma certa alternância das obras ali, né? Praticamente aqui todas elas já foram cobradas em pelo menos um item, e a gente tem que observar o seguinte também. Houve um grupo que foi cobrado aqui em 2019, 3 deles, né? 3 dessas obras foram cobradas de uma vez, e depois nós não tivemos uma cobrança muito sistemática, né? Houve uma cobrança muito simples ali em 2021, apenas de uma obra, e 2020 não vindo nenhuma. Lá na ocasião nós tivemos a presença ali do Caos do Angelino, né? Então, o que a gente pode esperar para a prova de vocês, pessoal? Eu estou esperando uma retomada dessas obras aqui para a prova de vocês. E uma retomada destacando pelo menos 3 obras aqui, tá? Eu acho que pelo menos 3 delas nós temos uma chance interessante. Quais são elas? As 3 primeiras, Espírito Santo, Ópera Orfeu e Cânone em Ré maior. Por que eu penso isso, pessoal? Primeiro, pela pertinência temática, pela possibilidade da banca aprofundar um pouquinho mais. Então eu penso que uma dessas 3 deve vir na prova de vocês, e talvez até mais de uma. Hoje eu separei uma delas e em outro momento a gente revisa as outras aqui, tá certo? Eu creio que a Espírito Santo junto com Orfeu sejam ali as 2 mais complexas, se for comparar aqui o grupo completo, né? E são as 2 que eu acho que a banca pode aprofundar um pouquinho mais. Então, por isso que eu já começo pela Ópera Orfeu hoje, para a gente já conhecer as principais informações, e no próximo encontro a gente fala das outras ali, tá bom? Então, vem comigo, vamos lá, vamos falar da Ópera Orfeu do Cláudio Monteverdi, né? 1607. O que a gente precisa saber sobre essa obra, pessoal? Tentei compactar aqui as informações que eu quero que você leve para a prova. Essa obra vindo, mais uma vez, eu acho que
com certeza um item deve sair aqui desse esquema que eu montei para vocês. Então vamos lá. Então a obra é a obra Orfeu, tá? Do Cláudio Monteverdi. É uma obra do período barroco, tá? E aí nós vamos entender já já por que eu estou dizendo que é do período barroco, beleza? Aqui embaixo, eu já coloquei esse destaque aqui pra gente, para marcar para vocês o seguinte. Essa obra aqui, ela é um marco, tá? Do período barroco, do início do período barroco e fim do período do Renascimento. Então, essa obra aqui, ó, Orfeu, ela é um marco aqui, então 1607, ela vai ser o marco aqui do período barroco na música, tá? Barroco. E anterior a ela a gente vai ter o fim aqui do Renascimento na música, beleza? Então ela vem para delimitar, marcar o fim do Renascimento musical e o início do Barroco musical, beleza? Então, quando eu sempre falo para vocês, as obras elas não caem aqui de paraquedas, normalmente elas têm uma finalidade, elas têm um porquê. Claramente a gente percebe que essa obra aqui ela está presente, eles quiseram colocar aqui pra gente porque ela tem uma relevância na sua época, porque ela faz esse marco temporal. Ela vai marcar então o fim de um momento e o início de outro, tá? A outra coisa que eu acho que é importantíssimo e também a gente perceber é que essa obra ela vai ser o marco inicial da escrita da ópera. Aqui muitos autores vão falar que essa obra ela vai ser a primeira obra completa que sobreviveu historicamente, como sendo então colocada a primeira ópera completa com todos os seus elementos que serviu de inspiração posteriormente. Nós tivemos pinceladas e construções ali de óperas antes do Monteverdi, sim, mas essa aqui para muitos será a primeira, por quê? Porque foi a única que sobreviveu, né, a da mais antiga que sobreviveu, que tem registros mais completos, ou ainda alguns vão complementar que ela trazia mais atributos do que foi chamado, né, ópera e virou ali essa referência, né, a referência para os períodos posteriores, tá? Então ela é um marco também, como sendo uma obra que inaugura a ópera, né, com sua mais completa estrutura possível. Então eu já estou até dizendo, né, o estilo musical aqui dessa música aí, qual que é o estilo que ela tem. É uma música de concerto, vai ser uma ópera. Só para a gente relembrar, a ópera é o teatro cantado, a gente pode simplificar dessa maneira, né? As peças, normalmente, a gente vai ter lá uma história sendo apresentada, sendo encenada e cantada. Então ali eles vão aliar o teatro, que já tem como atributo ali contar uma história, mas a gente vai ter a música, a linguagem musical reforçando, então, a junção desses elementos da música com a arte cênica, a gente acaba formando aí a ópera, tá bom? E aí, quando a gente tem uma ópera, nós temos as divisões, nós temos ali o encadeamento dessa história, a divisão estrutural, que nós vamos falar daqui a pouco a respeito dessa obra aqui, tá bom? Então, a obra que vai ser uma orquestra tradicional, barroca, né? Vai ser uma ópera, uma música de concerto ali, um teatro cantado, em que ela vai tentar agregar ali poesia e música, né? Trazendo toda uma complexidade cênica e contando uma história pra gente, beleza? Aqui uma outra informação importante que eu trouxe para vocês aqui é que ela vai trazer aí uma lenda grega, ela vai trazer uma história grega ali de um músico, né, que perde a sua amada, que vai ser, no caso aqui, o Orfeu. A figura do Orfeu vai ser a figura principal aqui. Então essa ópera ela vai contar a história do mito de Orfeu, né, que era ali aquele encantador com a sua lira, que encantava todo mundo quando ele tocava. Então vai ser um músico grego ali, e vai ser como se contasse aqui a sua história de vida, o que acontece com ele ali, a lenda envolvendo ali o Orfeu, tá certo? O que mais que a gente tem que perceber? Essa ópera ela está organizada em 5 atos, com tocatas, prólogos, coros e árias, tá? Não vai existir uma textura predominante, porque o autor ali tenta mesclar, ele vai fazer uma mescla ali desses elementos. Só até aqui, pessoal, vocês já conseguiriam responder muita coisa. É esperado ali para o retorno dessa obra, provavelmente alguma informação que está aqui nesse slide para vocês, mas a gente precisa aprofundar um pouco mais porque a banca pode fazer isso, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês, além do que a gente já conversou? Bem, o Monteverdi,
ele foi um dos importantíssimos compositores aí do período renascentista e do período barroco. E aí, por que que ele vai ser uma referência? Por conta da versatilidade das suas composições. Ele vai inovar, pessoal, e essa obra vai ser um exemplo disso. Então ele vai tentar alternar o estilo renascentista e as técnicas mais modernas que tinha naquele momento, século XVII. Então Monteverdi elevou a ópera a um gênero de suma importância na história da música, rompendo com os maneirismos da camerata fiorentina, né? Então a música fiorentina, o que se tinha ali do Renascimento, ele vai tentar inovar e vai tentar agregar novos elementos, construindo um novo momento da música. Os períodos anteriores ao período aqui do Monteverdi, a gente vai ter uma música sendo produzida muito de maneira informal, sem muita técnica, e ele vai fortalecer a parte técnica, a parte teórica, a questão até mesmo do registro da partitura, a maneira como isso é organizado. Isso vai ser muito aqui na pegada do Monteverdi, tá? Antes do Monteverdi, o que nós tínhamos aqui, pessoal? Aqui, os músicos acreditavam que a palavra por si só era capaz de transmitir as emoções aos ouvintes. Então, aqui, quando você tinha ali uma apresentação, né, você tinha ali o pessoal muito centrado no texto, né? Então na execução ali você ia ter muito texto aparecendo e a música não interferindo tanto. Então eles compunham de modo a deixar o texto perfeitamente compreensível, utilizando alguns efeitos, né, como variação da altura, timbre, andamento, apenas para ressaltar a sua expressividade natural, que deveriam sempre estar submetidos à prosódia da fala do orador, do cantor, né? Então a gente a música tinha que dar espaço ali para a gente conseguir ouvir nitidamente o texto, né? Já o Monteverdi, ele vai inovar acreditando no poder do texto combinado com a música. Então o texto e a música, ela com certeza ia favorecer as emoções, ela ia contribuir para o fortalecimento da emoção lá no espaço cênico, né? Aquela dramaticidade, isso com certeza ia melhorar. Então ele conferiu dramaticidade à estrutura da ópera, cuja a música não se submetia ao texto, mas o reforçaria, né? Fazendo com que a emoção humana pudesse ser percebida no todo artístico e não apenas nas palavras recitadas. Então, antes do Monteverdi, eles acreditavam que apenas a palavra teria o poder de despertar as emoções. E ele vai perceber que não, que a palavra agregada ali com a música ia potencializar as emoções. Então eu acho que aqui a gente já tem uma contribuição, já dá para entender por que o Monteverdi ele vai ser uma referência aqui para a gente, tá? E aí, se vocês pegarem na internet algumas execuções da ópera Orfeu, nós teremos várias, e aí de diversas maneiras, algumas que o pessoal está mais caracterizado, o espaço teatral está com mais elementos ali, e outras um pouco mais compactas. Essa aqui que eu até vou deixar o link aqui, essa aqui está mais simples, mais compacta, ela é um resumo, né? A gente tem pequenos trechos ali, mas a gente consegue perceber bem qual que é a lógica, qual que é a dinâmica. Então ela vai começar aqui, eu trouxe algumas cenas para vocês perceberem, a gente já vai entender como é a organização, em quantos atos nós temos, mas essas imagens elas vão ilustrar o que a gente vai conversar aqui na sequência, tá? Só para a gente entrar aqui nessa obra, a gente vai perceber, e eu já volto ali para explicar aquilo que eu pulei, a gente acaba tendo ali no início dessa peça, uma vez que já foi falado que a história do Orfeu, do mito de Orfeu, a gente vai ter essa obra então sendo dividida em 5 atos, só que ela tem um prólogo, ela tem uma introdução, uma parte introdutória que é o prólogo, tá? E o prólogo vai ser uma estratégia até do contexto grego, né? Que o pessoal sempre trazia essa introdução para que o pessoal entendesse melhor e fizesse uma imersão já inicial e que isso não acontecesse ao longo do primeiro ato. Então você vai ter alguém fazendo a introdução, já colocando o clima, estabelecendo o clima e o espírito ali da coisa, para que então a gente entrasse com os atos. Então são 5 atos, mas nós temos no início o prólogo, que aí no prólogo a gente vai ter a toccata instrumental, ou ritornello, né? Ritornello, e aí aqui a gente vai ter
uma introdução musical, uma orquestra vai entrar aqui com introdução musical e a gente vai ter a personagem música, né? O espírito da música entra para explicar o poder da música e especificamente o poder de Orfeu, né? Que ele tinha esse poder quando ele tocava ali. Então eles vão destacar isso aqui e ao mesmo tempo a música vai convidar os ouvintes a se calarem e a ouvir a história do Orfeu, desse cantor, desse músico grego Orfeu, tá? E aí, na sequência, a gente vai ter o primeiro ato, e aí, nesse primeiro ato, a gente vai ter eles trazendo a localidade, onde você vai ter as personagens ali, e vocês vão ter a gente vai ter todo mundo festejando ali com alegria o dia em que o Orfeu e a Eurídice, né, vão se casar, o anúncio do casamento, né, nesse primeiro ato. Então, o Orfeu, com a sua amada ali, ocorre o anúncio do casamento, e aí esse primeiro ato vai ser muito nessa festa, né, dessa alegria, desse festejo do anúncio do casamento do Orfeu com a sua amada. Na sequência, a gente tem ali no ato 2, e aí a gente vai ter o Orfeu celebrando aqui o seu recente casamento, então já vai acontecer o casamento, já vai ter acontecido o casamento, e aí ele vai estar celebrando ali com alguns pastores ali e tudo mais, e a Eurídice também vai estar comemorando em outro espaço, né? Mas para o final vai entrar um mensageiro falando que a Eurídice vai anunciar para o Orfeu a morte da Eurídice, porque ela acaba sendo picada por uma cobra, enquanto celebrava o casamento com os amigos, né? Então a gente vai ter aqui no início o anúncio do casamento, o ato 1, a gente vai ter o ato 2, a questão da celebração e depois a notícia da morte da Eurídice, e aí a gente acaba tendo aqui no ato 3, né, o Orfeu, indignado com aquilo, tentando fazer alguma coisa, ele resolve, ao saber que ela desceu ali ao mundo subterrâneo, né, ao mundo dos mortos ali, ele resolve então descer até lá para tentar resgatar a Eurídice da morte, né? E a gente sabe que lá no mundo subterrâneo, a gente vai ter, no submundo, a gente vai ter o Hades, ou Plutão, na mitologia greco-romana, né? E aí a gente vai ter o Orfeu indo até lá, entrando, passando ali pelos portões ali do mundo subterrâneo, passando pelos Cérberos, né, o cão de 3 cabeças. A gente vai estudar muito sobre isso, o Hades, o Cérbero e a Proserpina lá no 2º ano, quando a gente tem a escultura O Rapto de Proserpina, é a obra lá do 2º ano. Essa obra tem uma conexão com essa outra obra lá do 2º ano. E aí a gente vai ter aqui que ele, num primeiro momento, não vai conseguir entrar, mas aí ao tocar a sua música ali, ele vai encantar todos e conseguir entrar, e lá dentro ele vai solicitar, né, que ela seja libertada e tudo mais, e aí, claro que a Proserpina vai intervir, né, ou Perséfone, que é a esposa ali do Plutão, do Hades, o deus do submundo, ela vai meio que intervir ali também, eles vão chegar num acordo para poder tentar obedecer lá o que o Orfeu estava propondo, né? Chegar num acordo com o Orfeu. Então aqui no ato 3 vai ser justamente essa entrada, essa tentativa de entrada ali ao submundo, né? E aí no 4º ato a gente vai ter total essa cena lá no submundo, em que, graças aqui à mediação ali da Proserpina, o Orfeu acaba convencendo o Plutão, ou Hades, a permitir que ele traga de volta Eurídice, né, à vida. Só que aí o Plutão vai estabelecer uma condição, que o Orfeu ele não pode olhar para ela enquanto eles estão deixando o submundo ali. E, infelizmente, o Orfeu não vai conseguir se segurar e ele vai acabar olhando para ela, né? E aí ela acaba, né, sendo devolvida ao submundo, arrastada para o submundo novamente. E aí ele vai ter que sair de lá sem ela, tá? Aí ele vai ficar meio depressivo, meio vagando pelo mundo, algumas ninfas vão aproximar dele, tentando estar junto dele ali, mas ele vai ignorar todo mundo. E no ato 5 a gente vai ter o ato final, né, que a gente vai ter aqui o Orfeu, né, recebendo um convite aí do deus Apolo, né, para subir ao céu, se juntar às estrelas, porque a Eurídice estaria lá e ele teria um encontro com ela.
Aqui a gente vai ter mais acontecimentos, eu estou fazendo um resumo do resumo, e esse final, inclusive, a gente vai, ao longo da história, a gente vai ter vários finais. A gente sabe, por exemplo, pela obra O Rapto de a Ifigênia em Aulis, que a gente não tem um final muito feliz ali na Ifigênia em Aulis, né? Parcialmente feliz, mas ao mesmo tempo ela fica longe da sua família, né? Era muito comum que nos mitos, né, nessas histórias, nessas passagens gregas, eles não se preocupassem muito em ter um final feliz, né? Eles se preocupavam muito em seguir a lógica daquele período. E aí, alguns vão defender que talvez esse final ele foi modificado, que em vez de colocar um final triste, modificaram esse final para se adequar, né, que o autor, o Monteverde, teve que modificar aqui para se adequar mais ou menos à lógica grega, tá? Aliás, não a lógica grega, a lógica do período do Renascimento, já entrando no período barroco, que era uma lógica que mais alinhada ali à questão da Igreja Católica, nessa questão de ter um final menos trágico, um final feliz, que era mais ou menos a pegada. Então, esse final, inclusive, nós vamos encontrar versões para esse final, tá? Então, algumas versões vão destacar que o Orfeu vai ser morto por essas ninfas, que ele fica vagando e tudo mais, e depois ele sobe ali as estrelas e vai lá para o céu e se encontra com ela. E outras versões vão falar que ele ficou vagando pelo mundo e nunca mais a encontrou, tá? Eu penso que talvez a prova ela não vai entrar muito nesse mérito, porque é uma questão que a gente tem algumas versões, e aí eles vão ter que explicar baseado em qual versão eles estão querendo. Acho que a banca talvez não entre nesse mérito, mas o que a gente vê predominando aí como sendo o final seria esse final de que ele recebe essa proposta do deus Apolo, que inclusive é pai dele, para subir aos céus e junto às estrelas e encontrar Eurídice ali no firmamento, né? Então, apesar dele não conseguir retirar ali do mundo dos mortos, ela acaba posteriormente indo lá, né, para o céu, para as estrelas e tudo mais, e ele, ao morrer, acaba indo para lá também, e eles acabam se encontrando. Isso depois de muito sofrimento e lamentação que vai ocorrer ali depois nessa reta final, tá? Então a gente tem nos Atos partes bem definidas dessa história, né? A gente vai ter o início, que é a notícia, todo mundo alegre do casamento. No ato 2, continuação da comemoração e posteriormente anúncio da morte. Ato 3, a gente vai ter o Orfeu descendo ao inferno, ao mundo dos mortos ali. O ato 4, a negociação para tentar a retirada e a questão de não conseguir, porque ele não vai cumprir o acordo. E o ato 5 é o desfecho final, que lá no final, após ficar vagando, ele vai conseguir se juntar a ela ali no céu, né, junto às estrelas ali, né, nessa versão aqui que o deus Apolo vai fazer o convite, tá bom? Então, as passagens são bem definidas, lembrando que lá no prólogo a gente vai ter a introduçãozinha e aí a música, o espírito da música vai entrar meio que anunciando o que vem por aí, tá? E aí eu já destaquei mais ou menos que nós vamos ter o coro, a área, o recitativo, que são elementos que o Monteverde vai trazer aqui como inovação, e eu até faço esse destaque, né, que são as três principais formas musicais da ópera moderna que o Monteverde vai fortalecer aqui, que vai trazer para cá. Então a área ele vai usar para transmitir as emoções, né? Aqui a gente vai ter o recitativo que ele usa para transmitir as informações, então o pessoal vai passar as principais mensagens dessa maneira, né? E a gente vai ter o ritornello aqui que ele vai usar para unificar o enredo, para fazer a transição, né? Então, beleza. E fora isso, o que eu quero destacar para vocês também a respeito dessa obra, né? Lá no prólogo, no início, isso aqui me chama a atenção e pode vir questão de prova aí, e que o prólogo, como eu já falei, vai ser aqui, ó, principalmente pelas tragédias gregas, ó, isso seria de suma importância. A gente tem que lembrar que nós tivemos primeiramente a tragédia grega, depois a comédia, e a tragédia ela era vista como algo mais glamouroso, mais chique, né? E a comédia já tinha menos importância. Então as mais belas apresentações, as mais belas encenações ali eram vistas, e as histórias, né, as mais
conceituadas eram justamente nas tragédias. E era muito comum ter o prólogo, que era essa parte introdutória do discurso, né, que deveria servir para anunciar o recorte da ação que seria narrado e captar a simpatia do ouvinte, tornando-o bem disposto e favorável para que pudesse ser tocado pelas mesmas paixões das personagens, ou seja, é aquela introdução que vai colocar os espectadores numa imersão já no que vem por aí, para que quando a gente tem ali o primeiro ato, ele já entre no clima, né? E aí a música aqui, a personagem narradora, no caso do Orfeu, ela vai entrar, ele vai fazer a introdução e vai colocar, né, introduzir o herói da ação a ser narrada, né, passando o seu poder ao de Orfeu, né, ou seja, passando o bastão para ele ali e lembrando que ele tem esse poder na história original ali, né. Então isso aqui é um ponto que eu queria trazer para vocês, que vai ser esse ponto que eu acho que a banca pode trazer como questão de prova. Ela já fez isso em outras etapas, né, de perguntar qual que é o papel do prólogo, se tem prólogo, se não tem. Então é importante a gente ficar ligado nisso. Então aqui, pessoal, eu já quero destacar para vocês, ó. Aqui a gente vai ter o prólogo, tá? O prólogo. Então a gente vai ter essa parte musical, introdutória. Eu gostei desse vídeo aqui porque ele vai deixar isso bem claro, tá? Então a gente vai ter essa parte introdutória, aí a gente vai ter o ato 1, né? A gente vai ter o ato 1 ali, a gente vai ter o ato 2, né? O ato 2, e aí aqui a gente já tem até o mensageiro, né? Trazendo ali pra gente a notícia, né? Então, no início ele comemorando e na sequência o mensageiro trazendo a notícia trágica. A gente vai ter o ato 3, né? O ato 3 do Orfeu descendo, tentando descer lá ao submundo, e também na luta lá, na negociação, isso vai ocorrer aqui no ato 4 também, tentando negociar ali o retorno à vida da Eurídice, né? E a gente tem o ato 5, em que vai ser justamente essa reta final, né, a parte final da história, em que ele vai ficar vagando e tal, e depois ele vai subir aos céus também, tá? Então, aqui essas imagens vão ilustrar mais ou menos o que acontece nessa história, e aí eu quero destacar aqui para vocês o que já foi cobrado, né? Se já foi cobrado ou não, o que já foi cobrado, né? Aqui, só para a gente, antes de entrar nas questões, a gente vai ter aqui a lista dos personagens e ao mesmo tempo, né, qual que é a voz, né, o tipo de voz de cada um, tá? Então a gente tem soprano, tenor, barítono, né? O Orfeu vai ser barítono e tenor, a Eurídice soprano. Então a gente vai ter aqui a classificação vocal de cada um. Isso você não precisa talvez decorar de todos, talvez lembrar só do Orfeu e da Eurídice de repente, né? Talvez pode ser uma questão mais difícil aí que a banca poderia trazer, tá bom? E outra coisa interessante, que a gente vai ter dois locais, né? A gente vai ter os campos de Trácia, né? Que é nos atos 1, 2 e 5, que é no início ali da notícia do casamento, de ficar sabendo que ela morreu, e o ato 5, que é o retorno do submundo, ele volta para a Terra ali e vai ficar vagando. E no submundo a gente tem no ato 3 e 4, né, a presença dele lá no submundo. Então nós teremos dois locais mais fixos, dois locais mais presentes na trama, e além disso uma coisa curiosa, porque a própria personagem música lá no início, né, ela vai trazer, lá no prólogo já vai ser destacado que vai ocorrer uma evolução musical no sentido de que nos atos 1 e 2, por exemplo, que é o momento alegre, a música vai estar mais alegre. Já nos atos 3 e 4, a música já vai ficar mais triste porque já é pós a notícia da morte e essa luta angustiante dele para tentar resgatar sua amada. Então a música ela vai acompanhar isso. E aqui é o que o Monte Verde tentou trazer de inovação, né? Que é a música servindo ali junto do texto para melhorar essa carga dramática, tá? Entrando aqui na prova, o que nós tivemos, pessoal? Na prova, nós tivemos aí, lá na prova de 2019, basicamente 3 itens. Eu vou fazer 2 aqui, porque esse quarto a gente precisava ter visto as outras 2 também.
Então, num outro momento, quando eu trouxer as outras, a gente volta aqui para fazer esse 44. Mas, o que, que nós tivemos aqui? Nós tivemos esse item 16, por exemplo, eles colocaram um pequeno textinho falando do mito de Orfeu e Eurídice, que foi imortalizado nessa ópera. E aí ela fala que os mitos, de maneira geral, por meio de analogias e metáforas, têm sido usados para explicar angústias, medos e comportamentos humanos. Essa obra é um exemplo disso, né? Mas a Ifigênia Aulis é um outro exemplo. E aí no Brasil, por exemplo, Orfeu inspirou o musical Orfeu da Conceição, de Vinícius de Moraes, e sua adaptação para o cinema, que foi o Orfeu Negro, tá? E aí o filme ajudou a divulgar a cultura afro-brasileira no exterior, principalmente o samba e a bossa nova. Então a gente tem aqui o Orfeu da Conceição, né, que é o musical, e que vai inspirar, que vai ser adaptado para o cinema em 59, ó, que é o Orfeu Negro, tá? E aí a gente vai ter aqui agora o item 16. O item 16 fala bem assim, ó, no primeiro ato da ópera, Orfeu, da ópera Orfeu, após a abertura orquestral, a personagem musical se apresenta, a personagem música, aliás, né, se apresenta e introduz a história de amor entre Orfeu e Eurídice. Pessoal, aqui a única coisa que eu vejo de problema nesse item, já colocando esse item como errado, é o seguinte, ele vai falar que no primeiro ato é que a gente tem a abertura em que a personagem música vai introduzir a história. Pessoal, isso aqui vai acontecer no prólogo, tá? Isso acontece no prólogo. Nós vimos naquele esquema lá que o ato 1 já é o ato ali falando do casamento, da comemoração, o anúncio do casamento. Então, o detalhe aqui que eu vejo como errado seria só essa primeira parte, né, que é a parte aqui em que seria, na verdade, o prólogo, beleza? E aí, nós teremos aqui o item de número 18, em que esse aqui eu achei muito esquisito, esse item, porque ele conecta ali a obra Orfeu, falando que nós tivemos duas obras ali que se inspiraram, e ele fala do Orfeu Negro, do filme, e aí ele faz uma questão, no item 18, sobre o filme. O Orfeu Negro se passa em uma favela da zona sul do Rio de Janeiro, um espaço de exclusão social e recorte territorial para desenrolar da trama. Pessoal, eu achei muito sacanagem da banca trazer esse item pelo seguinte: o Orfeu, a ópera Orfeu, ela é obra e é do Monte Verde. O candidato aqui ele teria que ter vasculhado, pesquisado, ficado sabendo ali que teve adaptações brasileiras, né? Qual que é a história, onde se passa. Aí é que é o problema que eu vejo aqui, porque isso não é obra, Orfeu Negro não é obra, tá? Então por que cobrar isso aqui, né? Então eu fiquei muito decepcionado com esse item aqui. Eu achei que eles poderiam ter cobrado muito mais coisa, por exemplo, muita coisa que nós já vimos ali, ó, que nós vimos lá na obra, e não cobraram sobre o Orfeu Negro. Mas, beleza, a banca trouxe. Aqui, se eu não soubesse, eu ia ter que ir no rumo aqui, né? Porque ele fala, ó, que se passa na favela do Rio de Janeiro, aí ele vai detalhar, né, que a favela do Rio de Janeiro é um espaço de exclusão social e recorte territorial para o desenrolar da trama. Bem, Rio de Janeiro é um espaço de exclusão social, a gente sabe isso com certeza. E aí, por se passar na favela do Rio de Janeiro, a gente, da maneira como ele coloca, né, a gente acaba meio que deduzindo que, né, tendendo a colocar, beleza, parece que é isso mesmo, né? Então o item está correto, mas o candidato aqui ele precisava dessa informação, ele precisava ter pesquisado antes, porque ele não conseguiria deduzir isso só pelo que foi colocado aqui no texto. É diferente, por exemplo, do que eles fizeram na prova do terceiro ano, quando trouxeram lá a música Cálice, e aí trouxeram a do Criolo, a versão atualizada do Criolo, porque eles trouxeram um trecho da música e dali o candidato, apesar dela não ser obra, o candidato conseguia extrair as informações pelo detalhamento que trouxeram dessa obra, que não está na lista, mas eles trouxeram para comparar com a outra. Aqui eu senti falta de um textinho de mais detalhes sobre Orfeu Negro para que o candidato conseguisse responder. Então, para uma prova de primeiro ano, eu achei que foi meio fora da curva esse item aqui. Mas, de qualquer maneira, o item está correto. O filme Orfeu Negro, de fato, vai se passar na favela do Rio de Janeiro. A personagem, assim, o desenho da obra lembra um pouco Orfeu, porque você tem a saga ali do Orfeu atrás da amada, e a amada acaba morrendo, e o Orfeu acaba morrendo também depois e encontra com ela, né?
após a morte. Isso tem em comum, as duas têm em comum. Só que aí trouxeram uma pegada brasileira no contexto da favela do Rio de Janeiro, tá? Então, beleza, pessoal, item correto. E a gente consegue, então, fechar o encontro de hoje já pescando as informações principais, tá? Então eu tentei trazer para vocês aqui o essencial que você precisa saber sobre essa obra. Eu coloco na minha lista como uma possibilidade grande de cobrança na prova de vocês, tá? Tomara que venha e que você com certeza estará preparado. Beleza, beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez vocês aí por estarem comigo aqui e a gente fazer essa revisão, tá bom? Tamo junto aí, contem comigo sempre. Um abraço, valeu, valeu. Tchau, tchau.